Olá, eu sou o professor Eduardo Felga Gobi, eu tenho doutorado em Engenharia Ambiental, sou professor da Universidade Federal do Paraná, pesquisador do Sistema Meteorológico do Paraná e trabalho há muitos anos nos temas de ciências ambientais, recursos hídricos, com conexão com a área de meteorologia e climatologia. Nós vamos conversar hoje aqui com vocês sobre a ciência do clima e as mudanças climáticas, assuntos de tão grande relevância nos dias atuais. Nós vamos começar colocando algumas definições, depois eu vou falar dos fatores do clima, as variabilidades climáticas e as mudanças climáticas, e o que é que nós estamos fazendo, o que a sociedade está fazendo, o que é que nós podemos fazer. Começamos com as definições. É muito importante uma diferenciação entre tempo e clima, por isso que eu trouxe essas duas definições. Tempo é o que presenciamos na escala temporais curtas, de no máximo alguns dias, à frente dos elementos do clima. Então é muito comum que a gente fale que o dia hoje está frio, o tempo está chuvoso, né? Então o tempo é numa escala de tempo, numa escala temporal bem curta. O clima é a média de muitos anos do conjunto de fenômenos meteorológicos, aqueles elementos chamados elementos do clima, como a chuva, a temperatura, a pressão atmosférica, a umidade e o vento. Então esses fatores do clima são a altitude, né? Todos nós sabemos que quando nós estamos mais próximo do nível do mar é mais quente, quando a gente está numa altitude mais elevada é mais frio. Da latitude, ou seja, da insolação, se nós estamos mais perto do Equador ou mais próximo dos polos, nós vamos ver isso. Das massas líquidas, de uma maneira geral, as massas líquidas influenciam o clima. A maritimidade, que é um fator climático relacionado à proximidade de mares e oceanos. E a continentalidade, que é um fator climático relacionado a estarmos distante dos mares e dos oceanos. E as correntes marítimas também, a corrente marítima é um fator do clima muito importante. Aqui temos algumas imagens só para ilustrar isso para vocês, né? Então a gente tem aqui o planeta Terra inclinado, né? Ele tem um giro inclinado em relação ao plano da elíptica na sua órbita em torno do Sol. Então nós temos os dias e as noites fazendo com que haja essa diferenciação dia-noite, que tem uma influência muito grande, como eu falei na questão das latitudes, né? Anteriormente. Essa segunda imagem é exatamente a Terra girando em torno do Sol e em torno de si mesmo. Quer dizer, isso nos leva a termos as diferentes estações do ano, né? Inverno, primavera, verão e outono. Então nós temos as estações do ano ao longo do ano, o dia e a noite, quer dizer, tudo isso acontecendo de forma concomitante. E aqui nós temos uma imagem que mostra os gradientes, quer dizer, a região do Equador com a temperatura da superfície do mar mais aquecida e as regiões indo em direção aos polos mais resfriadas. Aqui uma imagem de satélite mostrando toda a distribuição de vapor na atmosfera, quer dizer, isso daqui acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, ininterruptos, né? Então esse conjunto todo é que define o que nós estamos aqui conversando com vocês sobre a questão do clima. E aqui, o resultado de tudo isso, que é um mapa que mostra as grandes correntes oceânicas e os diversos climas existentes ao redor do mundo. Agora nós vamos falar das variabilidades que acontecem com o clima e as mudanças climáticas. A atmosfera ela é uma camada de gases e partículas em suspensão presa à Terra pela força da gravidade. Então nós temos uma camada extremamente estreita em que nós temos a atmosfera presente. Pelo topo da atmosfera entra a radiação solar. Então toda a radiação que vem do Sol entra pelo topo da atmosfera e essa mesma atmosfera e a superfície da Terra juntas irradiam um outro tipo de radiação com comprimento de onda diferente daquele que entra, que são as radiações de ondas longas térmicas de volta ao espaço. Então essa entrada pela atmosfera da radiação solar e a irradiação dessa refletida faz com que a gente tenha um equilíbrio radiativo no topo da atmosfera. Só que esse equilíbrio radiativo, pode haver um desequilíbrio desse balanço radiativo, levando a variabilidade climáticas e as mudanças climáticas. Esse desequilíbrio de radiação pode ocorrer a partir de processos naturais, por exemplo, efeitos astronômicos
sobre a radiação solar incidente de ondas curtas, mudanças na produção solar total, na produção solar total, variações na própria configuração do Sol, erupções vulcânicas que carregam a atmosfera com aerossóis, minúsculas partículas suspensas do ar. Quer dizer, então todos esses fatores naturais podem levar tanto a variabilidade climática como a mudança climática, como já aconteceu em outras épocas no nosso planeta. Quer dizer, todos nós sabemos que já passamos por outras mudanças climáticas muito severas. Agora, nós também podemos influenciar isso por ações humanas, né? Então, por exemplo, a alteração dos gases de efeito estufa e a concentração de aerossóis por causa da queima de combustíveis fósseis e diversas outras atividades humanas, como, por exemplo, o desmatamento e a agricultura. Então, aí a gente passa a alterar os gases de efeito estufa. E o aquecimento global, o famoso aquecimento global, é exatamente o aumento da temperatura do planeta devido ao lançamento pelo homem desses gases de efeito estufa na atmosfera. Quer dizer, então nós, com todas as nossas atividades, estamos elevando paulatinamente os gases de efeito estufa na atmosfera. Efeito estufa é esse que existe naturalmente e que é fundamental para a vida no planeta, mas esse incremento vem provocando o aquecimento global e as mudanças climáticas, elas acontecem exatamente em resposta ao aquecimento global, ou seja, em decorrência do aumento da temperatura nos oceanos e na atmosfera, o clima do planeta passa a se comportar de maneira atípica, ocasionando alterações nas correntes, nos ventos, nos volumes de chuva e nos fenômenos meteorológicos extremos, como furacões e tempestades. E esse conjunto de alterações traz implicações para todo o nosso modo de vida. Quer dizer, então, na verdade, nós somos altamente dependentes, nós criamos um modo de vida altamente dependente do clima. Então, nós plantamos café onde o clima permite, nós plantamos arroz onde o clima permite, nós plantamos frutas onde o clima permite. Quer dizer, nós desenvolvemos uma série de atividades nossas cotidianas em função do clima. A gente vai para as praias passear porque a gente gosta daquele clima na beira do mar, calor, verão. Ou a gente vai para esquiar quando a gente vai para as estações de esqui nos invernos com neve. Quer dizer, então, na verdade, todas as nossas atividades estão relacionadas ao clima. E o nosso modo de vida com lançamentos de gases de efeito estufa tem feito com que nós estejamos acelerando esse aquecimento global, portanto, provocando mudanças climáticas, o que é diferente de apenas as variabilidades climáticas naturais existentes. Nós temos variabilidades climáticas naturais existentes, mas em função das nossas atividades, nós estamos agora, na verdade, caminhando para influenciar decisivamente o nosso clima com o aumento de mudança climática. E o que nós estamos fazendo em relação a essas questões todas? Quer dizer, foi criado pelas organizações das Nações Unidas, né, o PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e pela Organização Meteorológica Mundial, o painel intergovernamental das mudanças climáticas, como uma forma de fazer uma avaliação, quer dizer, e congregar as informações científicas, técnicas e socioeconômicas relevantes para a gente compreender melhor os riscos associados. Primeiro, compreender o que são as mudanças climáticas, compreender os riscos associados às mudanças climáticas e os possíveis impactos e as opções disponíveis de mitigação e adaptação. Quer dizer, então nós precisamos entender o que é a mudança climática, se ela está acontecendo, que tamanho tem esta mudança climática, como isso afeta a nossa economia, como isso afeta o nosso modo de vida e como que nós podemos combatê-la ou nos ajustando a ela ou minimizando a sua atuação. Então, nesse momento, o mundo vive um grande desafio no sentido de buscar forma de nos adequarmos a essas mudanças climáticas que já estão em curso. Quer dizer, então, nós temos que desenvolver atividades para conviver com elas, mas nós ainda vamos ter que fazer um esforço monumental para tentar diminuí-la, porque senão a gente pode caminhar para situações bastante delicadas no futuro breve. Você deve, então, o que você pode fazer, o que eu posso fazer, o que cada um de nós pode fazer? Nós primeiro devemos nos instruir.
Nós temos que entender essas mudanças climáticas, o que elas são. Existe hoje uma série de informações aleatórias na sociedade. É um assunto delicado, porque é um assunto que ele causa ansiedade, ele pode causar às pessoas uma preocupação sobre o futuro imediato. Então vocês precisam se preparar em relação a isso, nós também. Então nós precisamos nos instruir, refletir sobre esse assunto e darmos... e trabalhar no sentido de construir um mundo melhor para o futuro, um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, desenvolvendo atividades mais harmônicas com o funcionamento do planeta, que nós temos desequilibrado o planeta, os ciclos hidrológicos, o ciclo hidrológico, em função exatamente de nós estarmos desenvolvendo uma série de atividades que elas são atividades problemáticas em relação ao funcionamento natural e equilibrado do planeta. Então, na verdade, o importante é isso, é nós nos instruirmos, refletirmos e buscarmos a construção de um mundo melhor, todos conjuntamente, todos nós em conjuntos. E nós que trabalhamos na academia, com pesquisa, a gente, na verdade, produz informações que viabilizam a construção das políticas públicas e a possibilidade de a gente buscar esse mundo melhor que eu falei. Então, era isso que eu queria conversar com vocês. Agradeço a atenção. Muito obrigado.